Bem-vindos às redes sociais do Lex, que hoje nós estamos aqui nesta manhã de segunda-feira, e sejam todos bem-vindos para a nossa live, independente do horário que você vá assistir, de manhã, de tarde, de noite, que possamos ter um excelente momento de aprendizado, de compartilhamento, e estejamos todos recebendo essas energias de paz, essas energias do nosso Pai Celestial, que tanto nos ama, que tanto nos envolve, de modo que a gente possa diminuir as nossas aflições, as nossas dores. Então sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos continuar conversando sobre o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, que é o capítulo 16. E a gente vai conversar hoje sobre emprego da fortuna. Então, para a gente dar início, bom dia, Giane. Para a gente dar início, professor Octávio, Amanda. Então, para a gente dar início, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos para poder se concentrar melhor neste momento. Então, vamos agradecer a Deus pelo momento, por podermos estar mais uma vez juntos, podendo conversar sobre o Evangelho, sentir essas mensagens no nosso íntimo, para que a gente possa assim, buscar a nossa autotransformação e buscar sair das situações difíceis que nós enfrentamos muitas vezes. Estejamos todos buscando a paz, o amor que Jesus nos exemplificou. Graças a Deus. Então vamos fazer a leitura da mensagem. Como já foi falado aqui hoje, nós vamos continuar o capítulo 16, que é Não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje a gente vai conversar sobre o emprego da fortuna. E a gente vai, dentre os itens deste título, nós vamos conversar sobre o item 12. Então o item ele inicia da seguinte forma: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos. Que de penas, de amofinações, de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia, para aumentar haveres muitas vezes mais que suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos! Credes então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis, movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres
que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social, unicamente no novo corpo, no vosso corpo, haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele que morre, desprezastes o vosso espírito, que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão amimado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constituiu escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Então, bom dia mais uma vez a todos que estão entrando aqui na live, Edilene, Fernanda, Débora, sejam todos bem-vindos. Gente, hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo 16, que é o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, e vamos conversar sobre o item 12, que acabamos de ler. Fala sobre o emprego da fortuna. Então, a gente pode conversar sobre o seguinte, já que estamos falando sobre riqueza, né, neste capítulo, iniciamos há alguns dias já, então a gente pode conversar sobre para que serve a riqueza, qual a utilidade dela. A gente está falando sobre esse emprego dela, né? Emprego da riqueza, emprego da fortuna. Qual a utilidade? Então, se estamos aqui encarnados, é porque nós necessitamos estar aqui. E qual o objetivo desta encarnação? A gente precisa sempre lembrar. Por que nós estamos aqui encarnados? Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo. Por que nós precisamos estar aqui encarnados? Para justamente a gente evoluir espiritualmente. Então a gente precisa do nosso corpo físico, a gente precisa desse espaço material, que é um planeta, no caso este planeta Terra. A gente precisa disso para que a gente possa conseguir alcançar essa evolução espiritual. Então, nós espíritos em evolução estamos aqui encarnados na Terra, passando por diferentes encarnações, tendo assim, né, para essa caminhada, diferentes corpos físicos, vindo como homens, como mulheres, e a gente vai passando nesse processo evolutivo com diferentes corpos, digamos assim, corpos físicos, mas somos nós espíritos, os mesmos espíritos em evolução. Claro, a gente vai melhorando nesta caminhada, e este é o objetivo. Então a riqueza, ela vem como um instrumento para nos auxiliar nesse processo de evolução espiritual. E nesse sentido a gente pensa não só em nós, não só individualmente, mas pensa coletivamente. Então como que essa riqueza ela pode nos auxiliar e auxiliar os outros? A partir dessa riqueza a gente tem a possibilidade de, por exemplo, nos desenvolvermos intelectualmente, e esse desenvolvimento intelectual, embora nem sempre a gente utilize ele desta forma, esse desenvolvimento intelectual, ele nos orienta, nos direciona ao desenvolvimento espiritual. Então, a partir da riqueza, por exemplo, a gente tem possibilidade de estudar, né, de fazer investimentos para o nosso estudo, isso desde a infância, passando pela adolescência, indo para a fase adulta. A gente tem essa possibilidade de, através disso, né, de ter essa formação intelectual, e a gente vai se desenvolvendo intelectualmente, tendo acesso ao conhecimento para que a gente possa evoluir espiritualmente. E esta é uma das formas em que a riqueza ela pode ser empregada. E tem outras formas também. A riqueza ela pode ser empregada pensando no coletivo, como, por exemplo, no desenvolvimento da ciência. Isso a gente está vendo de forma cada vez mais gritante, a necessidade disso. Agora, como às vezes a gente tem a facilidade maior de ver as necessidades, quando a gente está passando por situações mais delicadas, a gente tem agora este momento de pandemia que a gente vê cada vez mais a necessidade de desenvolvimento da ciência, que já se desenvolveu bastante, né? E a gente, diante dessas novas situações, dessas novas necessidades da gente, a gente vê cada vez mais uma necessidade ali de mais
de mais estudos, mais pesquisas, mais conhecimentos na área, para que a gente possa viver de forma... poder conviver com situações difíceis como esta desta pandemia. Então, a ciência ela pode ser empregada assim no coletivo, pensando nesse bem-estar coletivo. E isso a gente pode pensar até nas redes de saúde que são implementadas através da ciência, né? Através do conhecimento científico, é possível que tenha profissionais para trabalhar nesses espaços, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, toda uma rede de saúde, de profissionais da saúde que trabalham e através da ciência existe essa possibilidade. E isso, essa riqueza ela pode ser empregada tanto a nível de governo como também a nível privado. Então nós temos inúmeras possibilidades de empregar isto, né? Este instrumento que nos é confiado, que nos é dado. E assim, a gente está pensando no individual, no coletivo. E quando se fala, por exemplo, de alguém ou de alguma instituição, de alguma empresa que tem muitos recursos financeiros, existem possibilidades de poder, assim, auxiliar os outros, e a gente pode falar assim na caridade. No caso aqui, a caridade material. Nós temos a caridade moral e a caridade material. Não existe esse negócio de dizer, porque a caridade material ou a caridade moral é uma melhor do que a outra. Todas são caridades. E assim, a gente, quando está falando sobre essa caridade material, a gente pode falar, por exemplo, numa ajuda financeira que se pode dar ao outro, ou uma doação de alimento. Tanto agora nessa pandemia, mais ainda, né? Tantas pessoas necessitando deste auxílio de doações de alimento, também de roupas ou de produtos de higiene pessoal. Então, existem essas formas de fazer essas doações para essas pessoas que necessitam. E também fundar instituições também é uma possibilidade, instituições como abrigos para cuidar de pessoas. Então, tem essas possibilidades para que essa riqueza possa ser utilizada para o bem. Então, a partir disso, nós podemos conversar sobre isso, como que a riqueza pode ser empregada e como que nós acabamos empregando muitas vezes. Então, estas são formas das quais a riqueza pode ser empregada, como colocamos aqui. E nós vamos falar agora mais um pouquinho sobre o que o texto vem nos trazendo a respeito de não empregarmos esta riqueza para o bem ou pensando no bem-estar coletivo, muitas vezes só pensando em nós. Então, a gente precisa, para isso, pensar que bem-estar material e aperfeiçoamento moral são coisas diferentes, embora as duas precisam andar juntas. Só que a mensagem vem nos colocando que, na verdade, este exemplo aqui de uma pessoa que é rica e busca ali trabalhar incessantemente, preocupada não com seu bem-estar, não com o bem-estar, digamos, no sentido de buscar uma evolução espiritual, de entender que é um espírito em evolução e precisa passar por essas situações para ir evoluindo, para se tornar alguém melhor, saindo das imperfeições e dos vícios que tem, né? Ao invés de pensar assim, na verdade, neste exemplo, nos é trazido no sentido de que você passa ali a trabalhar incessantemente, dia e noite, só pensando no retorno financeiro. E isso só se preocupando com o seu retorno financeiro, ou muitas vezes nós com o nosso retorno financeiro, sem nos preocuparmos com o bem-estar do outro também ser auxiliado a partir desses recursos. Então, a gente vê assim esse bem-estar material andando de forma separada de um aperfeiçoamento moral, ao invés de buscar ali uma junção, né, uma união. Então, não é que ninguém pode ter riquezas, como nós já colocamos aqui, né? Este capítulo vem nos trazendo estas reflexões. Não é que não se pode ter riqueza, na verdade é como que ela está sendo utilizada. Somente para o seu interesse próprio, para o nosso próprio interesse, ou a gente está preocupado também em contribuir com os outros e buscar assim o nosso aperfeiçoamento moral. E como fazer esse aperfeiçoamento moral? Justamente buscando esse autocuidado, buscando também cuidar, respeitar o outro e buscando nesse sentido também a espiritualidade, o nosso contato com a religiosidade também vai nos orientando, vai nos aproximando deste aperfeiçoamento moral. E então, é claro que é um caminho, né? Todos nós caminhando, nós temos ainda as nossas dificuldades para termos nossa fé, para acreditarmos em Deus, na espiritualidade amiga. Então, é uma caminhada que a gente precisa segui-la
E se a gente tem essas dificuldades ainda de compreender isso, paciência. Então, possamos respeitar uns aos outros, mesmo que nós, diante dessas divergências, no sentido de muitas vezes a gente não acreditar na espiritualidade, em Deus, então que a gente possa caminhar para isto, para acreditar, e claro, isso vai nos ajudando para que a gente possa evoluir moralmente. Então, a gente pode conversar assim, a gente está realmente, de fato, aproveitando a nossa encarnação? E para que a gente está aproveitando? Em que a gente tem, para que a gente tem destinado o nosso tempo? Para que a gente tem destinado a nossa fortuna? A gente está preocupado com os outros ou somente conosco, com a nossa família, em termos desse retorno financeiro? Então, a gente, como a mensagem nos coloca, muitas vezes os nossos pensamentos, as nossas ações estão direcionados à matéria, ao nosso corpo físico, ao nosso bem-estar material. E então, como a mensagem também nos coloca, a gente passa por as situações de penas, de tormentos, de noites de insônia, buscando ali ter fortunas, muitas vezes fortunas que correspondem a mais do que o que nós necessitamos para sobrevivermos e vivermos bem. Então a gente fica buscando acumular estas fortunas, achando ou justificando que a gente precisa disso porque é o nosso trabalho, porque a gente precisa da sobrevivência da nossa família. E a gente muitas vezes, diante disso, não destina um tempo para os nossos familiares, para os amigos, para os irmãos que necessitam também de auxílio, claro, fora do nosso lar. Então a gente fica preso a esse sistema de buscar, trabalhar e receber um retorno para isto, esquecendo que, na verdade, não temos só esta vida, nós temos muitas vidas para caminharmos, para aprendermos, para evoluirmos, e assim a gente fica naquela perspectiva de ficar vivendo o presente, aquela situação presente, porque a gente precisa viver isso de forma intensa e acumular esta riqueza. Então, e assim como a mensagem vem nos colocando, a gente fica assim numa situação de escravidão. Nós que somos espíritos acabamos ficando escravos do nosso corpo, das situações materiais, das circunstâncias materiais, dos interesses materiais. Então, ao invés de buscarmos essa compreensão de que existe assim uma união, né, entre espírito e matéria, espírito e corpo, a gente quer viver como se fosse uma dicotomia, ficar separando um do outro no sentido de que a gente precisa viver em função de algo, como no caso em função da nossa matéria, das nossas preocupações materiais. E assim a gente esquece que somos espíritos. Se somos espíritos, precisamos alimentar isto. E como alimentar isto, né? Alimentar nós que somos espíritos. Através de boas vibrações, de bons pensamentos, através de uma oração, através do falar com os outros, do sorrir para o outro, do conversar com o outro, do aprender com o outro, do ter paciência também, não só com os outros, mas conosco também. De ter paciência, de buscar resignação, de buscar ter persistência, de buscar ter perseverança, ter indulgência, no sentido de não julgarmos nem a nós nem aos outros, mas sim buscarmos ter paciência com cada um de nós, por estarmos nesse processo de aprendizado constante. Então a gente precisa sim não ficar escravo do nosso corpo. E também não quer dizer que a gente não deva cuidar do nosso corpo, que a gente não deva viver bem, de forma saudável, nos alimentando bem, que a gente não pode cuidar do nosso corpo esteticamente, que a gente não pode se vestir bem. Não quer dizer isto, mas sim que nós precisamos. Claro, a gente pode sim se cuidar, e isso é interessante para nós, para que possamos até viver bem, né, conosco, mas não vivermos só para isto, só cuidando do nosso corpo, só se preocupando com as atividades físicas, com a boa alimentação, sem nos preocuparmos em nos alimentarmos também espiritualmente. E a gente tem outras formas também de nos alimentarmos espiritualmente, além de buscar a oração. Também temos estudos, a oração e buscar conviver bem com os outros, enfim. Podemos estudar, ler um livro tem um livro dos Espíritos,
Tem o Evangelho, como a gente está aqui conversando sobre ele hoje, tem os livros da doutrina espírita, a base que Kardec vem nos trazer, e outros livros também psicografados pelos nossos irmãos que tanto contribuem conosco. Tem os nossos grupos de estudos, mesmo que a gente não esteja presencialmente nos centros espíritas, tem centros espíritas que estão se organizando para isto, né, para realizar as atividades em grupo, virtualmente, os estudos em grupo. E o Lex vem promovendo esses estudos, seja o ESD, seja o estudo do Livro dos Espíritos. E assim, o atendimento fraterno também continua nessa forma também da gente poder se conectar a Deus e lembrar que temos com quem contar diante das adversidades. Então a gente precisa ir lembrando disto, né, para que a gente não fique vivendo escravo do corpo. E então a gente pode sim compreender que a vida não é só a matéria, a vida não é só o corpo, ela vai além disso. Então a gente tem um objetivo que é muito maior. E termos assim este cuidado para que o nosso corpo, os nossos desejos que estão relacionados com a nossa matéria, não sobreponham nós que somos espíritos, para que a gente possa assim viver em equilíbrio, espírito e corpo. E lembrar que, olha só essa situação de viver nesta situação de escravidão, em que o corpo, em que os desejos da matéria estão acima dos interesses espirituais, dos objetivos espirituais. Será se isso é algo que nos traz felicidade, que nos direciona à felicidade que nós tanto buscamos? Lembrando que a felicidade não é deste mundo, como Jesus nos trouxe, mas que a gente precisa se encaminhar para chegar a esta felicidade. E isso a gente vai chegando a partir desse processo evolutivo, passando por diferentes corpos físicos, passando também por diferentes planetas, em diferentes graus evolutivos, a gente vai passando assim por isso e chegando para que a gente possa chegar a esta felicidade, a este mundo que Jesus nos disse, em que a felicidade é presente, em que existe a indulgência, em que existe o perdão, o respeito, a justiça. Então a gente vai chegar neste reino que Jesus nos colocou, nos apresentou como uma possibilidade, que nos traz assim no caso, uma possibilidade para termos a felicidade. E então a gente assim, né, a partir desta conversa, a gente fica claro para a gente que Deus não nos quer sofrendo. Ele não quer que a gente viva nessa situação de corpo, matéria, mas sim uma junção entre isso, uma compreensão de que precisamos viver de forma equilibrada, em equilíbrio entre, aliás, corpo e matéria não, espírito e corpo, ou então espírito e matéria. A gente precisa viver de forma equilibrada, de modo que nós espíritos possamos viver bem de forma física, né, materialmente, entendendo assim essa necessidade de nos aperfeiçoarmos espiritualmente, e a matéria vem como um instrumento que nos direciona a isto, que nos traz essa possibilidade de evolução espiritual, se a gente buscar ela. Então, para a gente ir finalizando, nós vamos ler a mensagem aqui do livro Vivendo o Evangelho, que é a psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo Espírito André Luiz. Este livro da editora ID tem 2 volumes, que são respectivos ao Evangelho segundo o Espiritismo, e assim, a partir do livro, são trazidas reflexões que têm relações com os itens, que são os itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente, para o capítulo e item que nós lemos aqui hoje, que é o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, e é o item 12, que fala sobre o emprego da fortuna, nós temos aqui a mensagem é incapaz. E a mensagem inicia da seguinte forma: antibióticos e guerra bacteriológica, fertilizantes e armamentos químicos, medicina nuclear e explosivos atômicos, computador e mísseis inteligentes, fábricas poderosas e miséria, ciência avançada e assassinatos, tecnologia de ponta e violência, centros universitários e assaltos,
hospitais modernos e doentes sem recursos, satélites de comunicação e indiferença. Não há dúvida de que o homem melhorou o mundo à sua volta e alcançou conforto e progresso. Que a gente precisa sim alcançar esse conforto e progresso. Contudo, distante dos ensinamentos de Jesus, é incapaz de transformar o próprio mundo interior e permanece escravo do egoísmo e do orgulho. Então a gente fica vivendo nesses vícios, somos escravos desses vícios, como o egoísmo e o orgulho, a vaidade também. E a gente, ao vivermos presos a esta escravidão, a gente acaba não reconhecendo a necessidade de nos direcionarmos ao desenvolvimento espiritual. E assim, de tal forma, a gente fica distante dos ensinamentos de Jesus, incapaz de transformarmos o nosso próprio mundo interior e permanecemos escravos do egoísmo e do orgulho, de tal forma que desconhecemos a existência do próximo e só valorizamos a nós mesmos. Então a gente precisa sim contribuir com a ciência, a gente precisa sim buscar a saúde do corpo, mas a gente também precisa buscar essa saúde espiritual, né, no sentido de buscarmos essa transformação espiritual, para que a gente possa contribuir não só com o mundo exterior a nós, mas com o mundo interior também, com nós espíritos. Então, é buscarmos tudo isto, né? Não se preocupar só com o externo, mas com o interno também. Então, vamos fazer agora a nossa prece final. E quem se sentir à vontade, mais uma vez, pode fechar os olhos para se concentrar melhor para este momento. Então vamos agradecer a espiritualidade, agradecer a Deus, nosso Pai Celestial, por mais este Evangelho que nos traz a certeza da necessidade de mudarmos a nossa forma de viver, no sentido de buscarmos assim, nos voltarmos à espiritualidade benfeitora, de nos voltarmos ao aprendizado, ao trabalho, ao estudo, para que a gente não viva em função das coisas terrenas, das coisas materiais, das riquezas. Que a gente pode, assim, lembrar que estamos amparados pela espiritualidade amiga, pelo nosso Pai Celestial. Estamos amparados também por Jesus, para que a gente possa, assim, sair dessas situações difíceis de imperfeição, que essas energias possam nos envolver de modo que possamos sempre lembrar disto, desta necessidade de aprendermos, de evoluirmos juntos, como irmãos que somos. E que possamos lembrar também de todos os irmãos que necessitam desse auxílio, seja os nossos vizinhos, seja os nossos irmãos que estão doentes, nos hospitais, em seus lares, os nossos familiares também, que necessitam também do nosso apoio. Que possamos também viver bem, buscando sair das dificuldades, no sentido de as dificuldades de relacionamento uns com os outros. Que possamos buscar a paciência, o respeito e a tolerância. Que estejamos todos nós buscando seguir o exemplo do nosso amado irmão e mestre Jesus. Graças a Deus. Então, que possamos todos nós ter um excelente dia. E vocês estão todos convidados a sempre acompanhar as lives do Lex Evangelho. No caso, hoje nós temos os evangelhos, né? O evangelho às 9 horas da manhã. Hoje à noite nós temos, através do YouTube, nós vamos ter a psicografia de cartas, o Enxugando Lágrimas com o João, a partir das 19 horas. Então estão todos convidados para participar das atividades. E nós temos também na quarta-feira à noite, às 19 horas, o programa Vida Consciente. Vai ser transmitido ao vivo pelo Instagram. E depois também vai ser disponibilizado pelo YouTube. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco e até mais. Tchau, tchau, gente.